Igreja Presbiteriana de Tomé Açu, um lugar para se pertencer. Olá, bom dia. Eu sou o pastor Jonatas Barros e é com muito prazer que nós estamos iniciando um programa da Igreja Presbiteriana de Tomé Açu. Um programa que foi feito com muito carinho para enriquecer a tua manhã, o início dessa manhã. Você está começando a manhã com a oportunidade de receber daquilo que vem da parte de Deus ao teu coração. Esse programa foi feito, foi sonhado, foi planejado para trazer bênção sobre a tua casa. A palavra de Deus diz que o reino de Deus, ele é de justiça, paz e alegria no Espírito. E é isso que você vai encontrar nesse programa. A Igreja Presbiteriana de Tomé Açu está há mais de 12 anos nessa cidade pregando esse evangelho, pregando a paz, pregando a justiça e a alegria no Espírito. O espírito desse programa é essa alegria. E eu te convido a apontar o teu coração nessa direção. Aqui você encontrará louvores, reflexões, conselhos, dicas de saúde. E o mais importante, você ouvirá uma mensagem especial, vinda do coração de Deus ao teu coração. Vamos lá? Está preparado? Vem com a gente, que com certeza essa viagem, essa jornada será de grande alegria. Que Deus te abençoe. Vamos ficar em pé para cantar essa. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Da glória do Pai, Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia.
A partir desse momento, nós vamos começar uma série de reflexões com o nosso querido Reverendo Hernandes Dias Lopes sobre família. Mas, em especial, nos próximos episódios, nós vamos meditar sobre a paternidade. Paternidade é o grande pilar de uma casa, o grande pilar de uma família. E isso é apresentado pela própria palavra de Deus. Não é à toa que Deus é chamado de Pai. Então, abre o teu coração, chama o teu pai para perto. Você que é pai, fica juntinho, chama a tua família, para que todos vocês possam crescer sobre as verdades absolutas de Deus, para o bem da tua casa, para o bem da tua família. Que Deus abençoe o teu lar. No último episódio, refletimos sobre a crise que o mundo está vivendo e como nós, pais, devemos nos comportar segundo o padrão bíblico, segundo a vontade do Senhor. Saibamos então que, mesmo em meio à crise, temos uma forte rocha ao nosso lado para nos sustentar e direcionar em todas as situações. Saibamos então que a maior crise de todas não é a que afeta a economia, a educação, a política e até mesmo a igreja. A maior é aquela que afeta a família. Um grande exemplo na Bíblia disto é o sacerdote Eli. Eis um exemplo de uma família que tinha tudo para dar certo, mas desintegrou-se. Embora tenha sido um grande homem, ele fracassou como pai. Era famoso fora dos portões, mas um perdedor dentro de casa. Cuidava dos outros, mas esqueceu-se da própria casa. O primeiro livro de Samuel, em seu capítulo 4, versículo 18, diz que Eli tinha uma posição muito respeitada. Ele ocupava duas funções que exigiam muito do seu tempo: sacerdote e juiz de Israel. Tornou-se um líder nacional e muito ocupado com os negócios do povo e com as coisas de Deus. Todavia, ser bem-sucedido profissionalmente não é garantia de sucesso familiar. Ele era um homem crente. Como sacerdote, representava o povo diante de Deus, instruiu o povo na palavra e intercedeu por ele. Porém, Eli apenas desenvolveu uma relação vertical, negligenciando assim os relacionamentos horizontais. Ele cultivou um relacionamento com Deus e rompeu os laços familiares. Mesmo sendo um homem espiritualmente sensível e discernindo sempre a vontade de Deus, ele se distanciou de seus preceitos em relação ao cuidado espiritual dos filhos. Rofini e Finéias, filhos de Eli, tinham tudo para ser homens de Deus. Eles tinham um pai crente, porém se acostumaram com as coisas sagradas. As coisas de Deus já não eram novidades para eles e perderam, assim, a reverência, o temor e o sentimento de respeito ao culto divino. Eles cresceram dentro da casa de Deus, acostumados com o culto divino, porém manifestaram-se profundamente corruptos. A maldade não estava ao seu redor, mas sim dentro de seus próprios corações. Além disso, eles eram sacerdotes do Senhor
ensinavam ao povo a palavra de Deus, oravam pelo povo, ofereciam sacrifícios ao Senhor e representavam espiritualmente a nação israelita. Mas mesmo assim, desviaram-se do Senhor e transformaram-se em adúlteros rebeldes. Viveram uma vida dupla, tentando amar a Deus e ao mundo. Então, podemos destacar alguns sinais da grande queda espiritual desses dois jovens sacerdotes. Eles eram profanos, desprezaram o culto divino, viviam escandalosamente na imoralidade, pecavam contra pessoas que deviam cuidar e pastorear. Eles pecaram dentro da própria casa de Deus. Não respeitavam a Deus, nem a seu cônjuge, nem a palavra do Senhor, nem o sacerdócio, nem o povo. A vida imoral, decadente deles, estava em descompasso com a alta posição espiritual que ocupavam. Faziam assim o povo tropeçar. Por fim, não ouviam conselhos e nem advertências. Hofni e Finéias eram rebeldes e, por isso, trouxeram vergonha e opróbrio para seu pai. Porém, mesmo com todos os problemas dos filhos que devem ser levados em conta, devemos entender que Eli foi um homem que fracassou como pai. Primeiro, ele foi um pai ausente. Ele quase nunca estava em casa. Sempre esteve muito ocupado, cuidando dos filhos dos outros. Esqueceu-se de seus próprios filhos. Eli estava ocupado com muitas outras coisas e não teve tempo para Hofni e Finéias. Muitos pais ainda hoje inventam ocupações desnecessárias. O diálogo dentro de casa está morrendo. Assuntos diversos estão ocupando o lugar dos relacionamentos. O lar está se transformando apenas em um lugar onde as pessoas dormem. Há, infelizmente, pais que estão ocupados demais para ajudar seus filhos. Eli também, em segundo lugar, foi um pai omisso. Ele não abriu os olhos para ver os sinais de perigo dentro do seu lar. Houve 3 advertências e, mesmo assim, Eli não tomou as medidas necessárias para resolver o problema. A primeira advertência veio do povo. A voz geral ressoava de todos os cantos da nação, dizendo que os filhos de Eli eram motivos de escândalo e tropeço para toda a nação. Porém, a advertência dele foi frouxa. Ele os exortava sem qualquer vigor, não os disciplinou, não os puniu e nem os afastou do sacerdócio. A segunda advertência veio de um profeta anônimo. Deus denunciou a ingratidão dos filhos de Eli e disse que o ministério deles iria acabar. Mesmo diante dessa mensagem tão solene, Eli não se mexeu. Sua passividade tornou-se reprovável. A terceira e última advertência veio do próprio Deus por intermédio de Samuel. Para os critérios de avaliação de Deus, a prova de fogo da liderança de um pai não reside no âmbito de suas habilidades sociais, mas de seu relacionamento familiar. Ele falhou nisso. Faltaram-lhe autoridade e pulso para corrigir seus filhos. Faltou-lhe firmeza para criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Há então
algumas lições práticas para nós da experiência negativa do sacerdote. Existem duas formas de aprendermos o caminho correto: evitando os maus exemplos e imitando a vida daqueles que andam retamente. O exemplo de Eli é um exemplo negativo. Com Eli, devemos aprender o que deve ser evitado por um pai. Destaco para vocês 6 perigos que devem ser evitados. Primeiro, o perigo de cuidar dos outros e não cuidar da própria família. Segundo, o perigo de ser famoso fora dos portões e não ter autoridade dentro de casa. Terceiro, o perigo de nos acostumarmos com as coisas sagradas a ponto de perdermos o temor de Deus. Quarto, o perigo de nos conformarmos com os pecados de nossos filhos, a ponto de estarmos mais preocupados em agradá-los do que em honrar a Deus. Quinto, o perigo de aceitarmos passivamente a decretação da derrota em nossa família. Sexto, o perigo de estarmos desatentos para o fato de que o cálice da ira de Deus pode encher-se em relação à nossa casa. Chegando ao fim desta sessão, notamos que aprendemos muito sobre a relação entre pais e filhos. Eli foi um pai que falhou com seus filhos e com Deus, pois não cuidou de sua família. As lições já foram dadas, mas devemos buscar a capacitação do Senhor e somente nele.
Colossenses capítulo 1, nós vamos meditar esta noite sobre uma perícope deste livro, dessa carta de Paulo, provavelmente a parte mais estudada deste livro, que é o versículo 13 até o versículo 23, do 13 ao 23. Eu convido você a abrir tua Bíblia, você que encontrou, fique em pé em reverência à palavra de Deus, que nós vamos ler juntos. Eu vou ler na Bíblia que eu estou aqui à mão. Paulo Davi me ajuda. ARA, Almeida, revista e atualizada. Isso, os mais antigos aqui vão gostar, né? Aquela versão ali da década de 80, 90, tá bom? Mas a gente vai meditar aqui, explicando cada termo. O texto sagrado diz o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, a igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque esta carta, produzida em meio a sofrimento e lágrimas, vem curar os nossos corações essa noite. Pai, mais uma vez eu clamo e rogo que tu tenhas misericórdia deste pregador,
porque estes homens e mulheres não vieram aqui para ouvir a voz humana, mas eles vieram aqui ouvir a tua palavra, vieram ouvir aquilo que vem do teu trono, e não meramente deste púlpito. Tem misericórdia também, Senhor, de cada coração. Pedimos, Senhor, a intervenção do teu Santo Espírito, para que destrua, Senhor, todas as barreiras, Senhor, que possam impedir o entendimento do texto, o entendimento da tua palavra e o entendimento da tua vontade, Pai. Receba, Pai, toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar, meus amados. Queridos irmãos, nós estamos aqui diante de um dos textos mais impressionantes e reveladores da palavra de Deus, e por isso eu peço aos irmãos todos muita atenção a esse sermão e a esse ensino. O que será ensinado aqui não é uma mera filosofia ou qualquer tipo de ensino humano que você possa encontrar em qualquer outro lugar. O que você vai aprender aqui, o que está sendo revelado aqui, vem direto do trono e da boca de Deus, da mente de Deus, alcançando com graça e misericórdia o coração do nosso querido irmão Paulo. Meus amados irmãos, nós estamos aqui diante de um texto que nós precisamos entender o cenário em que Paulo está envolvido, para entendermos esse texto. O cenário que está envolvido o nosso querido irmão Paulo está relatado lá em Atos, no capítulo 28. Já no final do último capítulo de Atos, você vai encontrar a reta final da vida do apóstolo Paulo. Ele escreve aos Coríntios, aos Colossenses, enquanto ele está em Roma, e ele está preso, ele está aprisionado. Ele vem de Jerusalém prisioneiro. Quando ele foi levado, ele enfrenta um grande naufrágio, preso, acorrentado. Ele pensou que ia morrer, mas ele é salvo pela misericórdia do Senhor desse naufrágio, e ele segue para a sua prisão, para o seu caminho de morte, o martírio do apóstolo Paulo em Roma. E lá ele goza de uma certa liberdade por ser um cidadão romano. Ele é concedido a prisão domiciliar. Ele está ali dentro de uma casa ao qual ele mesmo escolheu, mas tem uma particularidade muito interessante nesta prisão domiciliar. A prisão domiciliar naquela época não tinha tornozeleira. A tornozeleira era um guarda romano, 24 horas algemado pelos pés com o apóstolo. Essa era a tornozeleira romana. Então ele estava 24 horas sendo vigiado, preso a correntes. Meus amados, ele não estava sozinho e muito menos confortável. O apóstolo Paulo está completamente desconfortável, algemado. Ele vivia dia e noite vigiado. Em Atos, no capítulo 28, no versículo 16, você tem esse relato. Uma vez em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Aqui nós tínhamos claramente uma limitação física. O apóstolo Paulo estava diante de uma realidade cruel, na cessação da sua liberdade, mas ele tinha uma esperança. A esperança também é relatada 4 versículos depois, em Atos 28, 20, ele diz: é pela esperança de Israel que estou preso com esta corrente. Eu estou preso por causa da esperança dos meus irmãos, por amor aos meus irmãos. Meus queridos irmãos, apesar de toda a dor do apóstolo Paulo, apesar de todo o sofrimento e prisão do nosso querido irmão, Paulo escreve aos Colossenses completamente movido por um amor pastoral. Ele aprendeu com o Senhor Jesus que a sua dor pessoal não pode superar, estar acima da necessidade do outro.
Eu me lembro quando Jesus estava de luto ao receber a notícia da morte do seu primo querido João Batista. Então ele pede um tempo para os discípulos, ele pega um barco e vai para o outro lado do mar. Quando ele desembarca, ele encontra uma multidão de pessoas doentes, enfermas e endemoninhadas. E o texto diz que Jesus se compadece dela. Olha só, enlutado, triste, mas o sofrimento do outro é muito maior do que o meu. A angústia do apóstolo Paulo, ela se torna secundária. O amor pela igreja fala muito mais alto do que aqueles pesos daquelas correntes que o prendiam aquele soldado romano. E por que Paulo então escreve aos Colossenses? Porque Paulo tinha uma mensagem urgente a passar para eles. A urgência fazia com que o apóstolo Paulo superasse as suas próprias dores. O que é urgente para você, meu amado? O que é urgente para você? O que tem sido urgente para ti? O apóstolo Paulo nos ensina que sempre a dor do outro é mais urgente do que a minha. A necessidade do outro é mais urgente do que a minha. Então ele tinha uma urgência, porque a igreja de Colossos estava sofrendo, correndo um grave risco. E qual era esse risco? Era o risco de ser seduzida por falsas filosofias, por falsos ensinos, ensinos de falsos mestres, ensinos de falsos pastores, ensinos de falsas profecias. O apóstolo Paulo se debruça sobre isso, porque as falsas profecias tinham uma única intenção: diminuir quem Cristo era. Diminuir quem Cristo era. A urgência do apóstolo Paulo estava em correr e exortar a igreja para que não ouvisse qualquer um que diminuísse quem Cristo era. Então ele tinha uma urgência de anunciar o verdadeiro e pleno conhecimento de Deus. Toda a humanidade busca um Deus. E meus amados irmãos, o apóstolo Paulo está apresentando Deus, só que em Cristo Jesus. Ele prega aos Colossenses. Quando a gente conhece a grandeza do Messias, as nossas próprias algemas, elas perdem o poder de calar a nossa esperança. Quando Cristo é Cristo, Filho do Deus vivo, não há soldado romano que me faça prestar atenção nele, porque os olhos daqueles que estão prisioneiros em Cristo Jesus só tem um único foco: o próprio Cristo. Algumas semanas atrás nós meditamos sobre esta pergunta: e vocês? Quem dizem que sou? Quem vocês dizem que sou? E meditamos sobre essa palavra, essa pergunta impressionante de Jesus. Para alguns é um profeta, para alguns é Elias, outros diziam que era Jeremias. Mas Pedro, tomado pelo Espírito Santo, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é nisso que nós cremos. Se cremos nisso, no pleno conhecimento de Deus em Cristo Jesus, não há algemas que tiram a nossa alegria, não há perturbações, não há desesperança na nossa vida. Então no versículo 15 ele declara: Ele é a imagem do Deus invisível. Amém? Ele, quem? Cristo é a imagem do Deus invisível. Naquele mundo, no mundo antigo,
Quando o imperador surgia no império, a primeira coisa que ele fazia uma própria imagem dele fundida no metal, no material, e se transformava numa estátua, numa imagem. Então o imperador, ele erguia uma estátua. Essa estátua era chamada de eikon, no grego eikon. E essa imagem era uma imagem de si mesmo, e todos os territórios conquistados por ele tinha uma estátua do imperador. Tinha essa estátua. Para quê? Para representar a sua autoridade. Aquela estátua representava a autoridade do imperador. Meus amados irmãos, Jesus não é um símbolo, Jesus não é uma estátua, Jesus não é um amuleto, ou um rascunho de Deus, algo que se parece com Deus. A palavra de Deus diz que Jesus é a encarnação perfeita da essência de Deus. Jesus é o próprio Deus. Hoje pela manhã eu tive a bênção e o privilégio de ministrar as crianças na nossa IBD. E nós estávamos ali meditando sobre o texto de Hebreus 12:14, né? Busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós estávamos meditando sobre a pergunta 35 do nosso breve catecismo. E num determinado momento nós estávamos falando sobre a santificação, sobre a retidão. E a Ana Lívia, das mais pequenininhas da nossa, mais espertíssima, crente até o último fio de cabelo, ela fez a seguinte pergunta. Ela disse: pastor, olha só, quero saber se você teria capacidade de responder essa pergunta. Ela disse assim: pastor, por quê? Por que em Adão todos nós somos pecadores? Eu não lembro a última vez que um adulto me perguntou isso. Na verdade, poucos adultos me perguntam coisas. Mas uma representante do reino de Deus, porque Jesus diz, delas é o reino, me diz assim, me perguntou: pastor, por que em Adão todos são pecadores? Aí eu disse para ela: você já viu a mamãe fazendo um bolo? Pois é, a mamãe usa o quê? Uma forma. Não é não? Então essa forma é Adão. Só que Adão pecou. Adão caiu. E o que aconteceu com a forma? Amassou. E o que vai acontecer com todos os bolos que vêm depois, que são usados nesta forma? O que acontece com o bolo? Ele vem torto, amassado, vem com buraco, ele vem imperfeito. Porque em Adão todos nós somos pecadores, todos nós nascemos em Adão. É por isso que todos nós necessitamos de salvação. Então veio aquele que é perfeito. Deus, na sua graça e na sua misericórdia, enviou, porque Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho perfeito, para que Ele seja a nova forma, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nasça dele, tenha a vida eterna, a vida reta, de retidão. Porque aqueles que ainda vivem na tortidão da vida são filhos de Adão, são produzidos pela forma caída de Adão e na impossibilidade do coitado de Adão, pecador, salvar. Mas o nosso Cristo não, perfeito, santo, ninguém mais é a forma. Ninguém mais é a forma. Por isso que Jesus diz: ninguém entrará no reino dos céus se não nascer de novo. Só que o nascimento ele fica, Nicodemos fica, vem cá, então como é que eu vou ter que entrar de novo lá no forninho da mamãe, né?
Quem já ouviu essa história do forninho, né? No pãozinho que está crescendo lá dentro, eu vou ter que entrar lá naquela mesma forma, e Jesus diz, não, você não entende, porque você já nasceu torto. Aquele que quiser entrar no reino de Deus, precisa nascer da água e do Espírito, precisa se arrepender da vida torta, e então entrar no Espírito, na nova forma, e ter a imagem de Cristo em si. Meus amados, tudo isso eu expliquei para Ana Lívia, tá, gente? Nani, tudo isso eu expliquei para eles, não desse jeito enfático, tá, meus irmãos? Mas que fosse também, né? Que fosse também. Então, meus amados irmãos, queridos, não é um símbolo, Jesus não é um rascunho, Ele é o modelo, Ele é o próprio Deus, Ele é o próprio Deus encarnado entre nós. É o único que pode nos levar ao Pai em santidade. O autor de Hebreus, ele reforça que o Filho, Hebreus 1:3, ele diz, é o resplendor da glória do Pai, de Deus, e a expressão exata do seu ser. Eu vou repetir esse texto. Você que acha que Jesus é só um cara legal, só um filósofo, você que pega os textinhos dele lá, as coisas dele lá e fica repostando só como um bom conselho, deixa eu te dizer quem é Jesus. É o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Em João capítulo 14, versículo 9, Jesus declara, quem me vê, a mim vê o Pai. A mente humana, ela é obstinada em construir ídolos, mas Cristo destrói todos os ídolos, revelando quem Deus realmente é. Quem Deus realmente é. Se você quer saber como Deus reage ao sofrimento, você está sofrendo, e você quer saber como você deve reagir, olhe para Jesus. Quando Jesus está diante do túmulo de Lázaro, olhe. Você quer saber como Deus trata o pecador quebrantado? Olhe para Cristo, quando Cristo encontra a mulher adúltera. Olhe a misericórdia de Jesus a uma mulher que não foi lá pedir perdão para Jesus, mas encontrou graça e misericórdia, e confrontou todos os que queriam jogar pedra naquela mulher adúltera. Meus amados, Cristo, Ele é a fonte e o fim de toda a criação. Versículo 16 diz, Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele, grave bem este termo, nele foram criados todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, tudo foi criado por meio dele e para ele. O primogênito não significa que foi o primeiro a ser criado. Deus fez primeiro Cristo, depois criou todas as coisas. Não. Mas é um título de supremacia que lhe dá direito à herança. O Salmo 89, versículo 27, o salmista diz, falando sobre Davi, que foi o primogênito dos reis. Ele fala, também o nomearei meu primogênito, o mais elevado dos reis da terra. Só que Davi era um anúncio de quem Cristo seria, o rei supremo de toda a criação. Aquele que tem autoridade sobre toda a criação. Na sabedoria do Antigo Testamento, essa realidade já estava. Em Provérbios 8:30, Salomão diz, eu estava com ele e era o seu arquiteto. Já tratava Cristo como o grande arquiteto. Isso confirma que sem ele nada foi feito. O grande problema dos colossenses é que eles estavam acreditando numa heresia que separava
o que é material do que é espiritual. Eles diziam, o que é material não presta, e o que é espiritual é bom. Preste bastante atenção nisso. Paulo, ele une todas essas coisas. Ele diz, Cristo fez todas as coisas, materiais e espirituais, e elas existem para Ele. Você quer saber na prática o que acontece? O que esse texto está dizendo? Ele está dizendo que isso é o fim da divisão entre sagrado e profano. Ah não, isso eu posso, isso eu não posso, isso eu não sei o que, eu posso... Meu irmão, seu trabalho na segunda-feira, seus estudos, a tua arte, o teu cuidado com o corpo, são todos atos de adoração. Todos atos de adoração. Os nossos talentos, a nossa família, o nosso dinheiro, não são nossos. O propósito da nossa existência não é a nossa própria glória, mas a glória de quem? De Cristo. Porque tudo foi feito para Ele. Mas o texto avança no versículo 17, dizendo, Ele é antes de todas as coisas, e nele, isso é maravilhoso, tudo subsiste. Ah, meus amados irmãos, Cristo é apresentado como o sustentador, não somente como aquele que criou, mas é aquele que sustenta com a sua mão todas as coisas. Você sabe por que você está vivo, respirando hoje? Porque Cristo sustentou a tua vida. Cristo sustentou a tua vida. É por isso que homens saudáveis, muitos, morrem antes de homens enfermos. Porque não está na saúde ou na doença a vida. A vida está em Cristo. Ele é quem sustenta a vida. Essa semana eu vi uma matéria de corredores, de homens que agora gostam de correr maratonas. A quantidade de homens e mulheres que estão enfrentando aí agora esse esporte de correr, que estão morrendo, buscando uma vida saudável e morrendo. Não estou dizendo e desestimulando ninguém, até porque eu corro também, desestimulando absolutamente ninguém a atividade física, mas meus amados irmãos, a vida está nas mãos de Cristo Jesus. Esteja preparado sempre. Então, nele subsiste. A palavra grega para subsiste, sinistemi, carrega a ideia de cola, né? Deus não deu corda no universo e foi embora. O deísmo, ele crê nisso, ele crê que Deus fez o universo e largou fora. E agora as forças físicas tomam conta do universo. Esse é o que o deísmo vem ensinar para nós. Mas não é isso. Salmo 33, versículo 6, afirma que os céus se fizeram pelo sopro de sua boca, e Ele continua sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Hebreus 1:3. E Ele continua sustentando. Cada pulsar do nosso coração e órbita planetária é mantido ativamente pelo Verbo, por Jesus Cristo. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu vou me lembrar aqui da minha época de igreja batista. Quem crê nisso, levanta a mão aí. Levanta a mão aí. Você crê nisso, meu irmão? Meu irmão, parabéns. Você foi alcançado pela graça do Senhor. Porque não são todos que creem. Não são todos que se submetem a essa palavra. Nós sofremos com ansiedade, porque a gente acha que o mundo está desgovernado. É verdade ou não é? A gente acha que o mundo perdeu o controle. Mas a igreja precisa descansar na verdade de que o universo repousa na mão de Jesus. Nós precisamos descansar nisso. Confesse o pecado da autossuficiência. Se Cristo sustenta as galáxias com a sua própria palavra, Ele é perfeitamente capaz de sustentar a tua família, de sustentar o teu coração diante do luto,
perfeitamente capaz e poderoso para sustentar o teu casamento que está em crise, ou também sustentar um apóstolo algemado em Roma. Ele é a exata expressão do Deus Pai. Ele é. Caminhando para a conclusão, o que nós podemos concluir? Cristo, o Cristo cósmico, que rege todas as coisas, é o mesmo Cristo crucificado. É o mesmo Senhor Jesus que foi crucificado pelos nossos pecados. O versículo 18 a 20 de Colossenses 1, ele diz, 18 a 20, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ele começa declarando que o Senhor é o Senhor sobre todas as coisas, mas ele declara também que este Deus, este Cristo, foi crucificado, o seu sangue foi drenado, ele morreu por mim e por você, ele morreu por nós. Amados irmãos, Paulo não para na glória do cosmos. Nos versos 18 a 20, ele conecta a majestade cósmica de Cristo, a intimidade da igreja e a dor da cruz. Ele faz essa conexão. O mesmo Deus que sustenta o universo decidiu habitar plenamente no seu Filho, para um único propósito. Que propósito é esse? Colossenses 1:20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse mesmo, consigo mesmo, todas as coisas. Todas as coisas. Nós estamos estudando no nosso culto doutrinário o efeito da cruz do Calvário e da ressurreição de Cristo Jesus. Todas as coisas estão debaixo da autoridade de Cristo Jesus. Pense novamente no apóstolo Paulo. Volte lá no início do sermão. Lembre dele acorrentado em Roma. Como é que ele podia suportar aquilo e ainda escrever uma carta transbordando de esperança? Como? Como que ele poderia fazer isso? Por que ele fez isso? Porque Paulo olhava para as suas próprias algemas e lembrava que aquele que tem poder para criar e sustentar as estrelas, permitiu que suas próprias mãos fossem algemadas por cravos em uma cruz para resgatar a mim e a você. A própria mão que criou todas as coisas foi entregue, ele mesmo entregou a sua mão para ser pregado numa cruz. E se Cristo foi acorrentado, pregado naquela cruz, quem sou eu e quem você para reclamar das tuas algemas? Quem somos nós? Quem? O sangue do Criador, meus amados, pagou a conta para a nossa paz, para que a gente tenha paz. Se Ele não poupou nem a si mesmo para nos salvar, nós podemos confiar a Ele o controle total das nossas vidas. Convite para você essa noite: pare de olhar para as algemas e para o guarda romano. Pare
Pare de olhar para as injustiças que esse governo impõe a cada um de nós. Pare de olhar as tuas necessidades, aquilo que falta na tua vida, e fixe os teus olhos naquilo que você já tem em Cristo Jesus, naquilo que você já recebeu em Cristo Jesus, e que a mesma esperança que estava no coração do nosso irmão Paulo esteja no teu coração, esteja no meu coração, para a glória de Deus Pai. Amém? Em nome de Jesus, vamos cantar e vamos celebrar essa esperança para a honra e glória do Senhor. Vamos todos. E aqui se encerra mais um programa da Igreja Presbiteriana de Tomé Açu. Foi um grande prazer estar com você. Nós queremos fazer um convite especial de você entrar nas nossas mídias sociais, no nosso Instagram, no nosso canal do YouTube, no Facebook, no nosso site ipta.ipb.org.br e ficar atento, ligado em toda a nossa agenda. Nós temos agenda e programações a semana inteira para você e para sua família. Eu quero fazer esse convite para você. Participe dos nossos cultos. Domingo às 9 horas da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical, a escola mais importante da tua vida. Nós temos no mesmo domingo às 19 horas o culto solene, o culto onde nós ministramos os sacramentos, onde nós nos unimos com os irmãos para ouvir da parte do nosso Pai. No meio da semana, terça-feira, nós temos o nosso culto doutrinário, onde a gente aprofunda doutrinas essenciais para a fé cristã. Além dos nossos eventos esporádicos, finais de semana, e nos outros dias da semana. Fica atento. Aqui nessa cidade é uma igreja saudável, que prega o verdadeiro evangelho e que faz um convite para você. Venha com a gente, aprenda o que de fato é fazer parte do reino de Deus. Muito obrigado pela tua companhia e que Deus te abençoe e até o próximo programa. Igreja Presbiteriana de Tomé Açu, um lugar para se pertencer.